Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul, todas as quintas-feiras. E hoje com o quadro Cultura Popular, no comando do rádio, é claro. E hoje adivinha quem vai ser o nosso herói? Quem é que nós vamos conhecer um pouco mais hoje nessa noite? Será, claro, o homem da marreta, isso mesmo, aquele que era da terra, que foi para o céu e que voltou novamente, o Thor. Boa noite, Harry. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Só um momentinho, deixa eu botar a câmera para mim. Prontinho, agora vocês estão me vendo. Boa noite, Beto, novamente. Boa noite aos nossos ouvintes. Então é isso, Beto. Hoje a gente vai falar sobre o Thor. Thor, acho que é um personagem que todo mundo conhece, mas ele não era tão popular assim até uns anos atrás. Ele começou a ficar popular mesmo. Claro, o pessoal que já acompanhava os quadrinhos já conhecia ele há muito tempo, mas ele começou a ficar conhecido mesmo depois dos filmes. Foram lançados vários filmes do Thor, vários filmes com a participação do Thor, da Marvel, né? E ele se tornou um personagem extremamente conhecido e ele passou a fazer um sucesso bem grande daí. Então foram os filmes que popularizaram o Thor. Embora o Thor ele já existia desde os anos 60. Desde os anos 60 ele já existia. E ele também foi criado pelo Stan Lee, que é o mesmo criador do Homem-Aranha. Antes da gente continuar, mandar um abraço lá para Vera Lúcia Bergman, que está lá nos acompanhando. Oi, Vera, boa noite. Um abraço para o Giovanni Costa, que também está nos acompanhando. Grande Giovanni, um abraço, Giovanni. Karina Canto. Karina, grande abraço. Malvina Fernandes. Malvina Fernandes, um abraço para você. Realdinho Bortolim. Grande Realdinho, grande abraço. Ronaldo Teixeira. Ronaldo Teixeira, bom tê-lo conosco. Vera Lúcia Bergman, já falei, né? Salete Rosa. Salete Rosa, que bom tê-la conosco. Fernando Militão. Fernando, jornalista Fernando Militão, grande abraço. O Leandro Fortuna. Leandro Fortuna, que alegria recebê-lo. Vera Lúcia lá dando um boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Vera. Seja muito bem-vinda aqui. Então, fica aqui, vamos aprender um pouco mais sobre o Thor com a gente. Uhum. Um abraço para Olga Bernardo. Olga, que bom recebê-la aqui no nosso canal. Priscila Matiola Mendes. Priscila, sempre uma alegria recebê-la. Margarete Formentin de Roque. Margarete, professora Margarete, que bom tê-la conosco. Inclusive, queria mandar um abraço para a Margarete, que ela foi minha professora de História, né? Eita, Margarete coisa foi boa. minha professora de História no ensino médio. Nunca me esqueço, eu convenci ela na época da ideia dela fazer um trabalho sobre as civilizações da antiguidade. Ela fez na época, o trabalho foi muito bom. Pelo menos, eu gostei. Eu peguei as civilizações da Idade Antiga e da Idade Média na época. Inclusive, a Margarete, até na época, ela até falou: ô, Rania, acho que tu teria futuro como historiador, se tu quisesse. Então, um abraço lá para a Margarete, né? Seja muito bem-vinda aqui, Margarete. E fique conosco. Fora que quadrinhos também é história, né? Então. Claro. Tem mais alguém aí pra gente continuar? O Sandro Inácio. Sandro Inácio, seja bem-vindo. Um abraço para Lucas Carrador Marcelino. Grande Lucas, um grande abraço para você. Antes da gente ir falar sobre o Thor, efetivamente, nós vamos começar com as datas, né? Já para muita gente adora esse programa por causa da data, né? As datas comemorativas. Né? Então, hoje é dia 29 de novembro. E hoje é o Dia Internacional da Solidariedade com os Povos Palestinos. Opa! Que é um povo que até hoje está em briga de território e tudo mais lá, né? Então é um dia para a gente ter solidariedade com eles. E aonde a guerra nunca é bom, né? Sim, a guerra é triste. Inclusive, guerra é para pessoas violentas, para nações violentas, e nós precisamos de muita paz nesse bendito planeta chamado Terra. Inclusive, aproveitando o gancho, muitos personagens dos quadrinhos da Marvel, as histórias deles eram focadas em guerra, militarismo, já para dizer o quão isso era terrível, né? O personagem Magneto, vilão dos X-Men, que nós falamos na semana passada, dos X-Men, ele foi criado ele foi perseguido na época, né? Por isso que tem um ódio pelo nazismo, o personagem em si, né? O personagem Magneto. O Capitão América, ele lutou diretamente na Segunda Guerra Mundial. Mas não vou falar a história do Capitão América aqui hoje. Não vou, porque ele vai ficar para um outro conteúdo que é bem interessante, para um outro programa.
Programa Futuro. É bem interessante a história do Capitão América, que ele já foi criado justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Só vamos falar um pouquinho Já terminou as datas, não? Não, ainda não. Então vamos lá. Hoje, os aniversariantes famosos são os atores Bruno Garcia, Francisco Cuoco e a atriz Maria Paula. Entre os acontecimentos marcantes, a morte do engenheiro, professor e político Otávio Mangabeira, nascido em 1836 e morto em 1960, no dia 29, né? Guitarrista inglês George Harrison, nascido em 1943 e morto em dia 29 de novembro de 2001. Ficando aqui para mim. A Inglaterra assina, no dia 29 de novembro de 1772, a Inglaterra assina um acordo preliminar em Paris, reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Faz muito tempo isso. E também foi a morte do físico alemão... Não, morte não. Um evento, isso aqui é um evento importante, na verdade, da história da ciência. O físico alemão Heinrich Hertz, quando a gente fala em Hertz, é por causa desse cara. Hertz, a gente, na faculdade de física, a gente sempre fala em Hertz, é por causa desse físico. O físico alemão Heinrich Hertz prova a existência da radiação eletromagnética. Isso aconteceu em 29 de novembro de 1888. E, por fim, hoje é dia de São Saturnino de Toulouse. São Saturnino de Toulouse. Saturnino de Toulouse. Uhum. E não é hoje o dia do São Gilberto. Não é hoje o dia de São Gilberto. Pois é, nós estamos esperando essa data e parece que estamos chegando no final do ano e parece que não chega o dia de São Gilberto, né? Eu acho que não tem esse santo. Tem, pior que tem. Tem? Pior que tem. Poxa, me ajuda, cara. Pior que tem. Pelo amor de Deus. Pois bem, então, depois dessa pior que tem... Só para continuar aqui, abraço para o Jerônimo Cipriano, que está nos acompanhando. Grande Jerônimo, da Pastoral da Saúde. E o Fernando de Favre. E para o Fernando de Favre também, que é o secretário regional da Saúde. Grande Fernando. E para a Isete Madeira, né? Isete Madeira, que também está nos acompanhando. E a Isete Madeira está nos acompanhando. Pois é. Depois desse pior que tem, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho da programação, rapidamente da programação durante a semana. Olha, na segunda-feira, nós temos que mesmo na segunda-feira, cadê? O programa Beto Madeira. Tá. E o programa Bola Rolando com o Cauã. Certo, isso. Segunda-feira o programa Beto Madeira e o programa Cauã. Não, o programa do Cauã, o programa Bola Rolando às 3 da tarde, o programa Beto Madeira às 8 da noite. Nas terças-feiras, olha, em breve, a partir de dezembro, vai ter um quadro aqui no programa Beto Madeira, onde nós estaremos trazendo religiosos da cidade de Morro da Fumaça e região, principalmente da cidade de Morro da Fumaça. Você sabia que só em Morro da Fumaça existe 40 igrejas? Ô, Beto, mas sem tudo isso tem 40 igrejas. Se tem 40 igrejas, porque tem demanda para tudo isso, né? As pessoas, a nossa cidade é religiosa. Poxa vida, nós temos uma cidade de 17 mil habitantes, 40 igrejas, dá um pouco mais, não dá muita gente para cada um não, né? Para cada igreja dessa. Mas todas sobrevivem, então vamos contar um pouquinho dessa história, como é que funcionam as igrejas, por que das igrejas, por que elas foram implantadas, enfim, vamos estar com esse quadro aqui nas terças-feiras. Nas quartas-feiras, sempre bola rolando. Já dissemos aqui o presidente da Câmara, Miguel Zacarão Darouto, há duas quartas-feiras atrás. Ontem o nosso convidado foi o Dr. Carlos Lorenzi. Próxima semana vamos trazer mais convidados aqui. E nas quintas-feiras, sempre o programa Beto Madeira, mas com o quadro Cultura Popular. Em breve, nas sextas-feiras, isso mesmo, vamos trazer aqui programa musical. Mas cabe aqui no estúdio aqui, Coragem, agora cabe. Nós desmontamos, montamos todos aqui um novo estúdio aqui. Vai caber agora, nós vamos trazer aqui cantores, músicos, poetas, enfim. Todas as sextas-feiras, a partir de dezembro também. TV Sul está mudando, né? Claro que está mudando. Está melhorando, né? Claro que está melhorando. Então tá certo, acompanhe sempre ao vivo e compartilhe com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para nós. E você que tem o seu produto, quer anunciar, venha anunciar com a gente, queremos anunciar o seu produto. Está passando aqui embaixo todos os nossos colaboradores, tá certo? Isso mesmo, na telinha está passando aí embaixo, né? Olha ali, ó. Todos os nossos colaboradores passam ali e depois são compartilhados diariamente, diversas vezes nas nossas redes sociais, para que você consiga vender mais ou anunciar melhor aqui no nosso canal. É um canal
de Morro da Fumaça, mas que atende toda a região, o Brasil e o planeta, claro. Vamos em todos os lugares do planeta. Vamos então ao Thor? Olha, o Thor tem uma história bastante interessante, né? O Thor, eu lembro, quando eu era... Desculpa, quando eu era garoto, claro que assistia muito o Tio Patinhas, o Zé Carioca, né? O Pato Donald, o Mickey, o Pernalonga. Depois começamos a assistir aquelas histórias mais sofisticadas. E o Thor era uma delas. Vamos lá, Harry? Então, Beto, inclusive eu até ia fazer essa pergunta para ti agora. O que você sabe sobre o Thor? Olha, eu sei muito pouco sobre o Thor. Eu só sei que ele era depois me falou que era diferente, mas até então, que ele era um extraterrestre que veio para a Terra para salvar o planeta Terra dos alienígenas, dos invasores interplanetários. Era isso que eu sabia e gostava muito do Thor. Não é que eu entendia muito a história, não entendia muito não, mas era por causa da marreta. É um sinal de poder, né? Quem que não gosta de ser poderoso? E você sabia que o ser humano é um ser que vive buscando algum líder, algum herói para salvar suas vidas? Nós somos assim? São poucos aqueles que não acreditam em heróis. A maioria de nós vivemos torcendo para que encontramos aí um religioso ou uma religiosa que faz milagre e cura, um político ou uma política que pega uma pasta, seja ela no governo municipal, estadual, nacional, e que faça os milagres e resolva o problema, né? E nós somos seres que esquecemos que nós temos o poder de fazer melhor. Se todos nós fizéssemos a nossa parte, certamente o Brasil, o mundo teria menos problema. Então, nós vivemos em busca de super-heróis igual o Thor. Então, Beto, o Thor, lembrando, antes da gente falar aqui, vamos mandar um abraço lá para Isete Madeira. Isete, um abraço, um beijo. Dando lá, oi, Halen. Lembrando, para quem não sabe, Isete Madeira é minha tia, não tem problema nenhum de falar, a tia Isete, que inclusive ela me deu o livro A Incendiária nesse aniversário, do Stephen King, livro muito bom, por sinal, que é um livro que ele foi lançado no passado e foi relançamento, e ela me deu esse livro de presente. E a tia Isete, que eu recomendo ela sempre a ler os quadrinhos também. Então a Tizete, em breve, ela vai estar lendo o Thor também, vai estar aqui debatendo com a gente. Se não tiver, pelo menos eu vou encher o saco dela para começar a ler, né? Então, e um abraço lá para Vardo Vieira. Vardo Vieira? Vardo Vieira. Vardo Vieira. Vardo Vieira. Grande abraço, Vardo Vieira. Então, vamos agora falar sobre o Thor. O Thor, The Mighty Thor, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, ou o Poderoso Thor, como ele veio para cá, ele é um personagem da Marvel Comics que foi criado por Stan Lee. O Stan Lee, ele é um personagem que ele é baseado, o Thor, baseado na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica tem um deus que se chama Thor, que era muito adorado pelos vikings e escandinavos. O deus Thor da mitologia, ele é diferente do Thor da Marvel. O Thor da Marvel, ele não é tão sanguinário assim como o Thor da mitologia. Tem figurinha? Tem. Daqui a pouco eu já vou mostrar. Então. Vou mostrar a primeira aparição dele. Então, esse aqui é o Thor da Marvel, que vocês estão vendo aí. Esse aí, o Thor. Essa aqui foi a primeira aparição dele na história dos quadrinhos e, consequentemente, a primeira aparição dele, né? E foi que ano? Em geral. Ele fez aparição não numa revista própria. Ele fez uma aparição numa revista que era uma coletânea de várias pequenas histórias, chamada Journey into Mystery, que no caso seria Jornada ao Mistério, né? Como vocês estão vendo aí. O Thor, ele é interessante porque ele é um personagem que ele é bastante arrogante em si, só que apesar de tudo ele é um personagem que ele é muito bondoso. Ele não é um personagem tão violento como era o da mitologia nórdica. O da mitologia nórdica era um personagem que era considerado um dos deuses mais violentos, né? Pelos vikings, né? E esse Thor aqui não, ele é mais calmo, esse aqui toma mais calmante. Mas ainda assim é um personagem legal, é um personagem que apareceu, a primeira aparição dele foi em Journey into Mystery, que vocês estão vendo aí. Essa revista ela foi lançada nos anos 60, isso aí. Em 1900 e, mais especificamente, 1962, foi quando foi lançada essa revista, que ele apareceu. O escritor dessa história e o criador do Thor foi o Stan Lee, que também criou o Homem-Aranha,
que também criou o Hulk, que também criou Pantera Negra, que também criou os X-Men. A arte que vocês estão vendo aí, essa arte de capa aí, ela foi feita pelo Jack Kirby, e o cover, que é essa capa aqui, o Jack Kirby. Então ele desenhou tanto o desenho que estava dentro, como essa capa aqui. A gente chama as capas dos quadrinhos de cover. Então essa é a primeira aparição dele. Ele só foi receber essa revista, ele continuou nessa revista, ele fez a primeira aparição na número 83, na edição 83. E a revista ela foi com esse nome, Journey into Mystery, até a edição 125. A partir da edição 125, o Thor, que é um personagem que ele já tinha feito um razoável sucesso, eles decidiram mudar o nome dessa revista. Então ela passou a se chamar O Poderoso Thor. Então essa revista, a primeira revista do Poderoso Thor, ela com ele como o herói solo, começou na edição 126. Então a primeira edição com o Thor num título de uma revista foi o Thor 126. Por quê? Porque era a continuação da revista anterior, que foi até o 125. Então eles continuaram colocando como 126. Algum comentário, Beto? Eu estava vendo ali, estava lembrando, estava assistindo a história do Thor, eu estava lembrando de uma revistinha muito antiga também que eu costumava ler quando era pequeno, ia na banca lá, o dinheiro que a gente ganhava para comprar esse tipo de revista. Era o Akin Jin da Selva, né? Então são figuras assim que... Tex também era dessa época. Quem? O Tex. O Tex, Mas o Akin Jin da Selva eram dois personagens que eu gostava muito, mas que não teve muita durabilidade, não. Esses personagens, eles se esvaziaram, né? Eles desapareceram. Mas aí ficou tantos outros personagens que a gente vai contar no decorrer da história, nós temos muito tempo aí. Eu acho que vai pegar esse programa, né? Porque as pessoas querem conhecer, querem saber, querem que os filhos, principalmente aí nós vimos aí muitas pessoas, um deles é o Fernando Militão, que tem criança, tem filho pequeno, né? Que certamente quer dizer, quer mostrar para o filho, também contar um pouquinho da história de como eram essas revistinhas, como é que era no passado, já que hoje as crianças, elas estão assistindo muito programas, mas é pelo celular, pela TV, né? E essa revista do Lê, e o Fernando, como jornalista, sabe a importância da leitura, como a Margarete, como todo mundo aí que está nos assistindo, sabe a importância de estar sempre praticando a leitura no jornal, enfim, para não deixar perder essa prática tão poderosa e tão bacana, né? Que é o poder da leitura diretamente no papel, ou então até mesmo no computador, mas o desenvolvimento da leitura e não apenas ouvir áudio e assistir vídeos. São importantes? São, mas é importante também de outra forma. Justamente. Inclusive, o que a gente observa é que mesmo tendo sido feito filmes com base nesses personagens, são poucas as pessoas que realmente têm interesse em ir atrás e ler. Se você vai pegar hoje em dia uma história do Batman, do Thor, vai ver que ela é bem diferente do filme. Nos quadrinhos, como ela é uma revista que ela não tem tempo para terminar, diferente de um filme, que se ele for muito extenso, ninguém assiste. Os quadrinhos, eles funcionam de uma maneira diferente, porque tem uma liberdade maior, os criadores, eles podem trabalhar melhor com esses personagens, eles criam diversos mundos, diversos universos, né, diferentes, e isso faz certo sucesso. O pessoal que lê os quadrinhos, ou qualquer outro tipo de leitura em geral, mas o pessoal que não gosta muito de ler livro corrido, eu recomendo que leia os quadrinhos, que pelo menos tem umas imagens e a gente consegue entender a ação observando o que está se passando ali. E é importante também para as crianças, porque muitas dessas histórias, eles trazem valores, princípios, ensinamentos. Os X-Men, por exemplo, eu já falei semana passada, eles falavam sobre preconceito, o tempo todo falando sobre preconceito, e a criança que ela vai convivendo com aquilo, ela vai aprendendo a respeitar as diferenças. A Caverna do Dragão também, daquele grupo de crianças que estavam sempre em busca do objetivo e nunca desistia, né? Que era voltar para o mundo real, voltar para casa, e eles nunca desistiam. Todas as histórias, se nós pararmos para observar, todas as histórias, todos os personagens em quadrinho, eles têm um porquê, eles têm uma história, né? E o mais interessante, que ele as histórias em quadrinhos, os desenhos em quadrinho, a história em quadrinho, ele é mágico. Por quê? Porque ao momento que a gente está lendo, a gente se envolve
com a mensagem e a gente entra dentro do personagem. É como se a gente estivesse entrando em transe, é fantástico, pelo menos acontece comigo. Se eu começo a ler uma história em quadrinho, eu entro para dentro do personagem, parece que eu estou dentro daquele mundo mágico e é fantástico, gente. É fantástico estar dentro dessa história que a gente se transporta para dentro disso. Por isso que esse quadro é tão importante e nós vamos estar debatendo muito isso. A importância da gente estar adquirindo revistas em quadrinhos. Não preciso comprar revistas caras. Hoje, por exemplo, tem o Sebo em Criciúma, né? Uhum. Lá que são lojas de personagens usados. Um real. Às vezes eu compro lá. Comprasse muito lá, né? Quando eu tive muitas vezes com rádio, a gente comprou lá. Quando eu vou em sebo, eu levo R$10, eu trago 10 quadrinhos para casa. Gente, a importância de ter isso, né? Falar nisso, falar a importância de entrar no mundo mágico, olha, tá vindo aí a TV Sul quer presentear você. Aí no Facebook, TV Sul Comunitária, Beto Madeira, MF Sul, Morro da Fumaça, tá ali postado o prêmio que a TV Sul quer dar para você agora nesse Natal. Mas você precisa exercer aí uma coisa bacana que vai brincar com a criatividade e com o brilho dessa data tão bonita chamada Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, que também se envolve com a figura do Papai Noel, tão bacana também. Então a TV Sul quer dar um prêmio para você. Vai ali, você pode escrever, mas antes, porém, você, só vai participar desse concurso quem iluminar a casa, quem tiver criatividade e deixar a casa bonita, porque no dia 17 de dezembro, uma comissão da TV Sul vai visitar essas casas aonde as pessoas, as famílias que decoraram sua casa se inscreveram, é só para Morro da Fumaça, tá? Se inscreveram. Então, essa comissão vai visitar e vai escolher a casa mais bonita. Vai ter um bolo de Natal, vai ter um peru de Natal, vai ter champanhe, vai ter cantor misterioso, vai ter, enfim, vai ter diversos brindes. E para o segundo lugar, vai ter cesta de Natal e para o segundo lugar vai ter uma torta também, queremos presentear com uma torta ou uma cesta de Natal. Bacana, né? Então tá, vamos brincar com a TV Sul. Você é nosso convidado, decore a sua casa e se inscreva ali, está toda a ficha de inscrição está ali para você vir brincar com a gente nesse Natal e já aproveita para brincar com seus filhos, com os seus vizinhos, onde tem criança aí, para deixar a cidade, o bairro, a localidade mais feliz, mais alegre, mais feliz. E também no dia 17, ao vivo aqui, junto com esse sorteio da casa mais iluminada, mais bonita, vai ter também o sorteio da DAI, isso mesmo, DAI Adesivos, vai sortear. Você é homem aí? Ah, Beto, mas eu sou homem, não vou... Participe se você não quiser fazer isso sozinho, porque a DAI só faz unhas de mãos e pés feminino, né? Você participa mesmo, você sendo homem, participa, diz eu quero participar, e você dá de presente para sua esposa, para sua namorada, para sua filha, para sua mãe, para sua avó, para sua amiga, para aquela pessoa que de repente não gosta muito de você, dá de presente, ela vai passar a gostar de você também. Então se inscreva aí no nosso canal. Então, voltando aí, mandando um abraço lá para Adriana Sorato, que está lá nos acompanhando, né? Um abraço para Adriana. Um abraço, Adriana. E voltando à questão de se identificar com personagens, um exemplo onde isso é muito comum, é nos quadrinhos do X-Men. Quadrinhos do X-Men tem personagem para todo tipo de gosto. Tem personagem negro, branco, judeu, vietnamita, árabe, muçulmano, americano, brasileiro. Tem personagem brasileiro também nos X-Men. O Mancha Solar e a Magma são personagens brasileiros. Não sabia. Sim. Não. Mancha Solar, o nome dele é Roberto da Costa, inclusive. E a primeira aparição dele apareceu jogando futebol. Opa! Então, e no Thor, tem algum brasileiro? No Thor, não. Thor, em geral, a maior parte dos personagens do Thor, eles não são nem da Terra, eles são asgardianos. Asgard é a Terra, de acordo com a mitologia nórdica, Asgard é onde os deuses nórdicos ficavam. Então, o que acontece é que muitas vezes esses deuses, eles
inclusive é o que nós vamos falar agora, eles são incorporados pelos humanos. Então, o caso do Thor, o Thor ele estava adormecido até que o Dr. Donald Blake, ele achou um cajado, achou o cajado, e a hora que ele bateu esse cajado, ele liberou o poder do Thor. Então vamos aqui... Mas o Thor é terrestre ou não é terrestre? O Thor em si, ele é asgardiano, só que o Dr. Donald Blake, ele é terrestre. Ele é americano, no caso, né? O Thor, então, ele caiu aqui na Terra, ele veio parar na Terra devido a alguma... Ele deixou a essência dele, então quando o Dr. Donald Blake bate o cajado dele, ele assume a forma do Thor. O Thor incorpora ele. Ah, o Thor incorpora ele. Isso. O poder do Thor, no caso, incorpora ele. E não apenas de acordo com a história da Marvel, o Thor dos quadrinhos, qualquer personagem que tenha a pureza necessária para levantar o martelo do Thor pode incorporar os poderes, seja esse personagem homem ou esse personagem mulher. Mas é um pouquinho da história do filme, né? Um pouquinho diferente da história do filme, né? Sim, é bastante dos filmes, né? Bem diferente, porque nas histórias do filme mesmo, que a gente vê, não tem nada desse incorpore aí, né? Não tem nada disso, né? Isso. Então, por isso que eu sempre digo que é interessante a gente conhecer o material de origem, né? Que foi a origem, né? Porque Isso. os filmes veio depois, fantasiado, diferente, um pouco diferente, e a história em quadrinho é outra coisa. Eu me arrisco a dizer que os filmes, eles tiram um pouco da magia da história em quadrinhos. Pra ser sincero com vocês. Eu não sou muito fã de filmes super-heróis. Daí o pessoal, de vez em quando, ele me questiona. Mas como, Halle? Tu gosta dos heróis, mas tu não gosta dos filmes? Justamente por causa disso. Porque quando tu estás lendo lá os personagens, tu consegue se identificar com eles, tu entra neles. O filme não é tu que estás entrando, tu estás vendo outra pessoa entrar no personagem. Então aquilo tira um pouco da magia de tu se sentir naquele mundo, naquele universo. Fora que os filmes, eles não abordam nem 1% do que se passa nos quadrinhos, né? É muito vago nos filmes, algumas coisas ficam pontas soltas. Há algumas mudanças que eles fazem dos filmes que eles diferem muito dos quadrinhos. Por exemplo, no Homem de Ferro, o Jarvis, no quadrinho do Homem de Ferro, o Jarvis ele é um mordomo, ele é uma pessoa. Mas no filme ele é um robô, se não me engano, uma máquina lá que apareceu lá que auxilia o Homem de Ferro. Mas, em geral, na verdade, o Jarvis era para ser o mordomo do Homem de Ferro, o mordomo dos Vingadores, da Mansão dos Vingadores. Então, os filmes, eles muitas vezes mudam muita coisa. O filme Guerra Civil, nos quadrinhos, teve mais de 100 edições em revistas de todos os heróis que abordaram a Guerra Civil, que ela foi uma super saga dos quadrinhos. Pegou diversos personagens e mostrou quais foram as consequências dos eventos daquela história para cada um desses personagens. No filme, não. No filme ficou uma coisa muito vaga. Pegaram um grupo de personagem aqui, outro grupo de lá, eles fizeram uma coisa compacta, uma coisa que diverge muito do que era abordado nos quadrinhos, né? E eu me arrisco a dizer que não comparado com os quadrinhos não ficou tão bom assim. Por isso que eu sempre insisto, leiam os quadrinhos que vocês vão ver, vocês vão entender por que eu prefiro os quadrinhos do que os filmes. E voltando ali a questão de se identificar com os personagens, né? Os X-Men é um exemplo. Lá tem personagem, não apenas personagens de todas as nacionalidades, tem personagens que são mulheres, tem personagens que são homossexuais, tem personagens que são lésbicas, tem personagens que são bissexuais, tem personagens que eles não são humanos mesmo, eles são projeções de energia. Mas isso na história em quadrinho, não nos filmes, né? Na história em quadrinho. No filme, provavelmente também. Nos filmes eles não podem distorcer isso porque é a interpretação de um personagem. Porque o X-Men, por exemplo... Os atores não. Os personagens... Não, nos super-heróis ali, os X-Men em quadrinhos, em desenho animado. Sim. Não tem essa... Por exemplo, não existe ali a lésbica, não existe... Não existe. Né? Não existe, Mas os personagens estão lá. Eles até existem, só que isso não é comentado. Por exemplo, o personagem Homem de Gelo, que é um dos personagens clássicos das histórias de quadrinhos, ele é homossexual. Só que nos filmes que saíram isso não é abordado, né? Nunca foi falado, nunca foi citado. Sim. Mas ele é homossexual. A mística que ela aparece nos filmes, aparece nos desenhos também, aquela que muda de forma. Certo. Então, ela é bissexual. Bissexual. Isso de tempos atrás. Antes do primeiro filme, isso já era sabido. Antes do primeiro filme dos X-Men, já se sabia disso. Só que nunca foi abordado isso. Mas ela é. Então, os quadrinhos, se tu acompanha, eles detalham muito a história dos personagens.
tu tem uma tendência a simpatizar mais com esses personagens porque tu conhece a história. A personagem Karma, por exemplo, é uma personagem que a história dela é muito triste. Ela estava no Vietnã, ela foi perseguida, teve o pai morto, teve a mãe morta, ela descobriu os seus poderes, que ela teve um irmão que também teve poder, e esse irmão foi corrompido pelo próprio poder dele, ele usava as pessoas como brinquedos, ela teve que matar o próprio irmão. Então isso, eu não sei nem se ela apareceu nos filmes, mas nos quadrinhos ela aparece e é uma história interessante. Então, a mesma coisa funciona com o Thor. Então aqui nós temos uma imagem da primeira aparição do Dr. Donald Blake, que mais tarde ele viria a se tornar o Thor. Então eu vou ler ali para vocês. Nossa história começa na costa da Noruega, onde vemos uma frágil silhueta contra os pálidos raios de sol. Ele é o Dr. Don Blake, um cidadão norte-americano em férias pela Europa. Assim que o médico se afasta do local, uma estranha espaçonave alienígena aterrissa silenciosamente. Então, a gente percebe que tem uma narrativa. A gente percebe que é mais detalhado. Então, aqui, na segunda parte, isso aqui é ainda da primeira edição do Thor. Essa aqui foram os primeiros inimigos do Thor, os Homens de Pedra. Eles eram de Saturno. Então, eles apareceram aqui. Então, eles falando, enfim chegamos na Terra. Sua atmosfera é tão diferente da do nosso planeta. E isso será a nossa vantagem. Em Saturno já somos seres poderosos, mas aqui com essa atmosfera de oxigênio, nossa força será ainda maior. Vejam como arranco facilmente esta coisa vegetal do solo. Né? Porque em Saturno não tem árvore, né? Parte do princípio que não tem árvore. Então tá aí, gente. E aí não era a primeira edição, aí não era nem tão colorido igual como são as revistas hoje, né? Sim. Então era uma ou duas cores, né? Inclusive tinha as novelas no passado. As novelas, eu lembro que a minha mãe comprava aquelas revistas, novelas e revistas para ler, que era preto e branco. Né? Show de bola, um dia desse, quem sabe a gente dá uma resgatada nisso também, que foi muito interessante. Eu só quero mandar um abraço, Haleb, lá pro Carlos Joalheiro. Gente, olha, nesse Natal você quer dar uma joia de presente? Claro, Carlos Joalheiro, bem próximo ao Colégio Princesa Isabel, do outro lado, isso mesmo. O telefone está passando aí embaixo, né? E você pode dar de presente uma joia aí para o seu namorado, para a sua namorada, uma joia personalizada. Você aí que está fazendo, você que é mãe, que é pai, vocês que são os pais aí, querem dar um presente aí para o seu filho que está formando aí, para a sua filha, pois bem, vai lá dar uma joia personalizada de acordo aí com a função do seu filho, da sua filha, com o estudo deles, né? Com aquilo que estão estudando. Então tá aí uma oportunidade que você tem. Além dos belos óculos de sol para dar de presente para a esposa, para o esposo, para a namorada, para o namorado, enfim, para qualquer pessoa importante aí da sua família. Carlos Joalheiro, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Isso mesmo. A Tainã também recebendo você com muito carinho, com muita responsabilidade, lá no Carlos Joalheiro. Gente, óculos de grau, para todas as idades, masculino, feminino, infantil, e também o Carlos Joalheiro indica você também para ir sempre num ótimo oculista, tá certo? Então tá certo para você ir com toda a segurança. Carlos Joalheiro aqui na cidade de Morro da Fumaça. Quero mandar um abraço também, aproveitando aqui, mandar um abraço lá para Fernanda Saviato, que é proprietária da Ultra Popular, farmácia Ultra Popular, e da farmácia AC Farma, que está lá no Supermercado Pelegrini, isso mesmo, no departamento. Grande abraço lá para o Sandro, para a Fernanda. Olha, está pensando em ter aí os seus produtos? Eu, pelo menos, procuro os genéricos. Os genéricos é lá na Ultra Popular, com preços sensacionais. Mas na AC Farma também tem? Sua farmácia do mesmo proprietário? Tem também. Vão lá, certamente você vai adquirir o seu produto com os melhores preços, produtos para todas as idades lá, inclusive agora para esse Natal também tem presente. Quer dar um perfume? Quer dar um presente de Natal aí que vale a pena? Então, Ultra Popular e AC Farma. Vamos lá então, terminou já a história do Thor? Não, ainda não. Queria mandar um abraço para Adriana Sorato, já falamos, né? Adriana. Rosane Matos. Quem? Rosane Matos. Rosane Matos.
Everaldo Alcides Rocha, Everaldo Alcides Rocha, Mary Salviato, Mary Salviato, Rogério Casagrande, Rogério Casagrande, Daniel Alves, Daniel Alves, Miguel Napoli. Miguel Napoli, é Napoli, deve ser. Napoli? Aham. Então tá. Fátima Salvan. E Fátima Salvan, a todos vocês, muito obrigado. Quero mandar um abraço lá para o trailer do Chico Bento, do Everaldo Alcides Rocha também, que é um colaborador do nosso programa. Gente, todos os dias os melhores lanches estão lá no trailer do Chico Bento. Isso mesmo, vai lá. Promoções todos os dias, nós estamos divulgando todos os dias aqui no Instagram, nos Facebooks, no nosso WhatsApp, para você ter sempre aí na sua casa. E o bacana é que o lanche chega sempre quentinho, para todas as idades. Isso mesmo, os prensadões, famosos prensadões que só em Morro da Fumaça tem. Outro dia uma moça lá de São Bernardo do Campo me ligou, disse, perguntando, porque eu estava compartilhando, se entregava o lanche lá. Infelizmente a gente não entrega mais aqui em Morro da Fumaça e na região. Então, um grande abraço lá para o Everaldo Alcides Rocha e a todos vocês que estão sintonizados conosco. Vão lá, querem fazer um bom lanche, é no Everaldo, no treino do Chico Bento, nosso querido amigo Everaldo Alcides Rocha, que fica ao lado da Caixa Econômica Federal, telefone passando aqui embaixo. E a todos vocês que estão aí, muito obrigado pela sintonia. A todos mesmo, com todo o carinho do mundo. Beijo, abraço para todos vocês e fique sempre conosco aqui na nossa programação hoje, o quadro Cultura Popular. Estamos falando sobre o Thor. O personagem hoje é o Thor. Claro que a gente está dando uma pinceladinha num desenho, ou aqui, outro lá, mas é interessante que você traga aí a sua criança, seu filho, e você também, de todas as idades, porque história em quadrinho é para todas as idades. São personagens fantásticos que nós vivemos